Olá, queridos alunos, queridos alunos. Hoje nós vamos finalmente, chegamos na parte em que nós vamos falar sobre a nossa querida nação, nosso querido Brasil velho de guerra. Então, hoje nós iniciamos uma sequência de aulas onde nós iremos falar exclusivamente sobre a história do Brasil. Claro que ao falar da história do Brasil, nós também vamos nos relacionar com outras nações, já que fomos visitados, roubados, atacados por várias outras nações. Então, falar do Brasil também é falar da América do Sul, falar da Europa, ok? Porque o Brasil é consequente de um processo histórico que começou na Europa, que foi as grandes navegações. É um assunto nosso anterior, vocês lembram bem que foi as grandes navegações e através do processo das grandes navegações o Brasil foi, entre aspas, achado. Beleza? Então vamos aqui partir para a nossa primeira fase da história do Brasil, que é o Brasil colônia. Né? Brasil colonial, que vai de 1500, o ano do descobrimento, digamos assim, o ano do descobrimento do Brasil, até o ano de 1822, quando Dom Pedro I declara a independência dessa maravilhosa nação. Ok? Então, vamos aí para as características gerais do período colonial. Ok, pessoal? Então, nessa primeira imagem aqui, nós vamos ver as características gerais. Depois nós vamos fazer uma pequena divisão ao longo do período colonial. Observe. Características gerais do período colonial. Então, o que era, de modo grosso, que a gente via mais aqui de conceitos dentro do período colonial brasileiro. Era uma colônia de exploração. Okay? Então, o Brasil, logo no seu início, ele foi explorado, porque existem dois tipos de colônia. Existe a colônia de povoamento, quando o estrangeiro chega para viver lá, nesse local, e existe o que o estrangeiro chega apenas para pegar suas riquezas e levar. Foi o caso aqui do Brasil. Então, o Brasil era uma colônia de exploração. Então, desde cedo, esse povo já começou sendo roubado. O que significa o que uma colônia de exploração? Fornecimento de gêneros inexistentes na Europa. Então, o que não tinha lá na Europa, eles iam buscar aqui. Ok? Lembrando que tudo isso aqui aconteceu dentro do contexto das grandes navegações, do mercantilismo, onde o principal objetivo dos reis era tornar suas nações cada vez mais ricas. Então, você tem um metalismo, a busca de metais preciosos e tudo mais. Então, eles buscavam novas terras para explorar. Então, com o Brasil não foi diferente. Nós vamos ter uma monocultura, mais à frente nós vamos estudar melhor essa monocultura aqui, ou seja, uma mono quer dizer ou seja, uma cultura principal, que vai ser a da cana-de-açúcar. Essa produção aqui, ela não era para consumo dentro do Brasil, ela era para exportação. Então, liguem uma coisa à outra. A monocultura da cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar era para ser exportada. E ela era plantada onde? Em grandes fazendas, ou seja, dentro dos latifúndios. Latifúndios são a propriedade rural, as fazendas, a propriedade produtora. E quem era a mão de obra que trabalhava na monocultura da cana-de-açúcar para exportar dentro das fazendas? Os escravos. Então, um resumo do que seria o Brasil colonial, nós podemos identificar aqui nessas 4 palavras aqui: monocultura, exportação, agroexportação, latifúndio e escravismo. Ok, pessoal? Tudo isso aqui se configura dentro dessa relação aqui, ó, pacto colonial. Pacto quer dizer união, só que essa união aqui, esse pacto colonial, ele só favorecia a metrópole, a nossa metrópole. Metrópole é o país que detém a colônia. Quem era a nossa metrópole? Portugal, ok? Então, Portugal era a nossa metrópole. Então, todas as nossas riquezas, de acordo com o pacto colonial, ou seja, de acordo com essa relação que existe entre Brasil e Portugal, deveria ir tudo para Portugal. O lucro, as melhores coisas, tudo tinha que ficar nas mãos de Portugal. Aqui um gráfico para mostrar um pouco como é que se dava essa relação aqui do pacto colonial. Então, nós temos a colônia, que era o Brasil, e nós temos a metrópole. Então, Portugal,
e aqui o nosso querido Brasil. Então, a metrópole tem um monopólio, ou seja, o controle total, só ela manda controle total sobre a colônia. A colônia envia matérias-primas para a metrópole pega essas matérias-primas, transforma em produtos manufaturados e mandam de volta para a colônia comprar a um preço altíssimo aquilo que foi produzido com a matéria-prima que saiu dela. Então, o Brasil mandava o açúcar grosso lá para Portugal, Portugal refinava esse açúcar e ele voltava bem branquinho, bonitinho dentro de sacos para os nossos colonos comprar, né? Então, era assim, era um ciclo. A colônia mandava algo barato, esse algo barato era transformado em um produto, esse produto vinha para a colônia comprar ele, só que esse produto era caro, ok? Então era assim que funcionava o pacto colonial. Só a metrópole que sai bem nesse pacto aí, não é nem bem um pacto, né? E muito menos um acordo, mas é assim que é chamado, porque só favorece a metrópole. Ó, mas vamos aqui, prestem atenção, existem dois períodos. Dentro do período colonial, nós vamos ter duas linhas aí. Nós vamos ter o período pré-colonial. Por quê? O Brasil ele não começou a ser colonizado logo em 1500. Devido ao metalismo, né, a busca por metais preciosos, do contexto do mercantilismo, a primeira coisa que eles faziam quando encontravam uma terra nova era ver se tinha metais preciosos. E aqui no Brasil não foi encontrado logo nesses primeiros anos, né, nas primeiras viagens de exploração para descobrir o que é que tinha no Brasil de bom, não foi encontrado. Então, quando o Brasil foi encontrado em 1500, ele meio que ficou rejeitado, okay? Escanteado pela coroa portuguesa. Por quê? Porque o principal objetivo das viagens era chegar até as Índias. Então, o Brasil ficou em um segundo plano porque Portugal tinha um maior interesse com o comércio com as Índias, tanto que Pedro Alves Cabral, depois que saiu do Brasil, ele foi para Calicut, na Índia, né? E aqui também não tinha os metais preciosos. No caso até tinha, mas não tinha sido achado nesse período, né? Nós sabemos que o Brasil vai viver um ciclo do ouro aqui. Então, o Brasil ficou em um segundo plano nesse período aqui, de 1500 até 1530, né? Nós vamos ter aí o Brasil sendo meio que rejeitado. Então serão 30 anos meio que de abandono, mas o que é que vai existir aqui nesses 30 anos? Não vai ser uma colonização? Não. Não vai ser uma colonização real, vai ser apenas um início de colonização. Colonização é quando vem colonos, vem morar, vem construir cidades. Então, nesses primeiros 30 anos, o Brasil ficou apenas sendo explorado, e o que era explorado nesse período era o pau-brasil, a árvore que tinha tanto que deu nome à nossa nação. Então, os 30 primeiros anos do Brasil, nós não vamos chamar de período colonial, nós vamos chamar de período pré-colonial, ou seja, ele antecede a colonização verdadeira do Brasil. Por que o pau-brasil era tão importante? Porque servia para a fabricação de tinturas de tecido, né? Da casca do pau-brasil, você cozinha ela e ela solta uma gosma vermelha que serve para tingir os tecidos. E a tinta vermelha era uma das tintas mais caras naquele período. Ok? Então o pau-brasil era importante porque tinha esse valor comercial para pintar tecidos, né? Era uma exploração nômade, né? Para onde tivesse, eles estavam migrando. Quando acabava o pau-brasil de um canto, eles iam para outro lugar. Não tinha a menor responsabilidade a respeito da preservação da Mata Atlântica, né? Onde estava localizado esses pés de pau-brasil. Então era uma exploração predatória. E a mão de obra para retirar esse pau-brasil não era dos escravos africanos, não era do homem branco, português, do europeu, não. O pau-brasil era retirado através da mão de obra dos índios, a mão de obra indígena. Eles que trabalhavam para os portugueses, cortando, né, e empilhando, colocando esses troncos de pau-brasil nas feitorias, né, que eram os lugares, uns depósitos fortificados para guardar a mercadoria, enquanto os navios não iam buscar. Então, os índios trabalhavam para o homem branco. Por que eles trabalhavam? Recebiam um salário? Não. Eram escravizados? Não. Era através do
intercâmbio, ou seja, através de trocas. O homem branco dava poicarias ao índio, dava bugiganga, chapéu, sapatos, espelho, pente, roupas, enfim. O homem branco dava coisas que não tinham tanto valor para ele, só que para o índio era uma novidade, era algo muito bom. Então, o índio aceitava isso e em troca trabalhava arrancando os troncos de pau-brasil para que fosse levado nos navios portugueses até a Europa, ok? E nesse período também, pessoal, no período pré-colonial, vários países também vieram ver como era o Brasil, essa terra que Portugal tinha achado, né? Lembrando que o Tratado de Tordesilhas só dividia o Novo Mundo, ou seja, a América, entre Espanha e Portugal. E outros países não aceitaram isso. Ok? Vários outros países não aceitaram a divisão apenas entre Espanha e Portugal. Foi o caso da França, né? O caso da França, da Inglaterra. E eles fizeram várias incursões, e tentativas de invadir o Brasil. Okay? Então, Portugal viu que outras nações estavam de olho nas terras brasileiras, né? Mandou várias expedições guarda-costas, só que o Brasil tem tanto litoral, pessoal, que é impossível você pastorar todas essas regiões, né? Que é um exemplo prático, a gente chega aqui no Rio Grande do Norte, onde os franceses, bem antes dos portugueses, já estavam aqui fazendo amizade com os nossos índios. Então, os índios norte-riograndenses, os índios potiguares, eles tinham uma empatia muito boa com os franceses, mas odiavam os portugueses. Por quê? Porque os franceses viviam por aqui. A região de Natal era muito visitada pelos franceses. E assim eles mantiveram um contato, né? E o que é que eles vinham fazer aqui? O que é que os franceses iam fazer aqui no Brasil nesse período? Também pegar o pau-brasil. Ok? Então, vamos lá. Ó, áreas de exploração do pau-brasil nesse período aqui. A Mata Atlântica, né? Isso aqui vocês vão ver melhor em geografia. Então vocês estão vendo aqui que tem umas feitorias. As feitorias eram como se fossem quartéis ou galpões, onde essa madeira ela era guardada, né? Esperando os navios virem lá da Europa, de Portugal, pegar e voltar para a Europa, onde ele ia ser industrializado, ia virar tinta de tecido. Então, a parte litorânea do Brasil foi a primeira parte a ser, digamos assim, a ter uma atividade econômica, né? E também vai ser a primeira parte do Brasil onde vai ser colonizado, ok? Tá aqui o Tratado de Tordesilhas. Então, tudo isso aqui era desabitado ou desconhecido pelo homem branco. Claro que aqui vamos ter várias tribos indígenas, ok? Mas ao longo das nossas aulas sobre história do Brasil, nós vamos entender como foi que o nosso território cresceu e ganhou as fronteiras e as dimensões que nós temos hoje, atualmente. Ó, por que Portugal decidiu colonizar o Brasil? O que eles decidiram que, se a gente não for lá tomar de conta, é arriscado a gente perder. Então tá aqui os motivos, são esses 3 motivos aqui. Eu vou mostrar por que Portugal viu que se deixar o Brasil de segundo plano e se importar mais com a Índia, eles iam acabar se dando mal. Medo de perder as terras para os invasores, como França e Inglaterra, né, que estavam já mantendo contato e contrabandeando o pau-brasil. Então Portugal viu, se a gente for para lá, só pegar pau-brasil e voltar e deixar boa parte daquela terra abandonada, a gente vai findar perdendo. A decadência com o comércio com as Índias, né, não estava mais sendo tão lucrativo você circular a África, pegar especiarias na Índia, voltar para vender na África ou vender na Europa, não estava dando mais tanto lucro. Então, com o passar dos anos, essas viagens estão ficando muito dispendiosas, muito caras e com pouco lucro. E também a esperança de encontrar metais preciosos. Como foi que essa esperança surgiu? Porque a Espanha, que ficou com o resto da América, né? Você pegar o mapa da América e você vai perceber que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, Portugal ficou só com essa parte aqui, que era o Brasil, mas toda a outra, o resto da América era da Espanha. E a Espanha, quando chegou na América Central, achou ouro,
quando chegou aqui ao lado do Brasil, na região dos Andes, onde moravam os Incas, achou também ouro. Então Portugal, ó, se a Espanha achou ouro na América, o Brasil está na América, vai que a gente encontra também. Então surgiu essa esperança de encontrar metais preciosos, coisa que só vai acontecer lá dentro do processo das bandeiras, o processo dos bandeirantes, que é um assunto mais para frente. Ok, pessoal? Então, nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês que existiu o período colonial, mas também existiu o período pré-colonial, antes do Brasil ser verdadeiramente colonizado, fundado cidades, ter uma estrutura administrativa. Tivemos 30 anos de abandono, praticamente de abandono, onde os portugueses só vinham aqui para pegar para o Brasil, através da mão de obra indígena, que era conseguida através de trocas, através do escambo, ok? Só que aí, por medo de perder as terras dos invasores, a decadência do comércio com as Índias e a esperança de encontrar metais preciosos, Portugal resolveu finalmente, em 1530, iniciar a colonização do Brasil, ok? Vamos iniciar a colonização propriamente dito na nossa segunda parte.